Olá, amados, boa noite, graça e paz e um salve aí para todos os amigos. Estamos chegando com 10 minutinhos de Bíblia, como eu tenho dito e gosto de dizer, para todas as pessoas que amam a Deus, a sua palavra e são apaixonadas por Jesus. O nosso tema hoje da reflexão é o seguinte: Jesus sabe por quê. Jesus sabe por quê. Eu acompanho muitas pessoas desde a minha conversão, que faz muitos anos, e também a minha experiência com o Senhor, na minha história de vida como cristão, e eu tenho percebido que muitas pessoas foram curadas, foram libertas, receberam paz, receberam alegria, e etc, e etc e tal. Porém, ainda muitos lutam, né? Lutam com alguns aspectos dolorosos de alguma doença ou de alguma dor, de algum vício. Isso é fato. A gente conhece muitas pessoas cristãs que estão na igreja, que se converteram, que se batizaram e ainda lutam, né? Ainda estão vivendo com um certo vício, com um certo cacuete, com um sentimento inadequado, com uma autoaversão. Interessante tudo isso, e isso é uma coisa muito real, muito verdadeira hoje dentro da igreja. E a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso, e é sobre este assunto que eu quero compartilhar com você, sobre o seguinte tema: Jesus sabe por quê. Olha aí, Jesus sabe por quê. Então a pergunta é: por que Deus não cura completamente ou de uma vez as pessoas? É claro que tem pessoas que têm uma conversão muito genuína e a conversão é total e a pessoa já começa já a todo vapor e é uma grande bênção. Mas a gente sabe que nem todos são assim. Aliás, a grande maioria fica com algum resíduozinho que precisa ser trabalhado, tratado, precisa se permitir Deus trabalhar, Deus tratar. Então, é sobre isso que eu quero pensar. E, para pensar sobre isso, eu quero ler um texto aqui, em Marcos, na Bíblia, capítulo 8, versículo 22 ao 26, que diz assim, ó, escute. Então, chegaram a Betsaida, e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse, pedindo a Jesus que tocasse nele e curasse ele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva nos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recordando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, lhes pôs as mãos nos olhos de Jesus. E ele, passando a ver claramente, ficou estabelecido, restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Olha que coisa fantástica esse texto, essa experiência, essa história, dentro do tema que nós estamos refletindo, do assunto que nós estamos tratando. Muito relevante tudo isso. Levaram o cego para Jesus, uma pessoa que tinha um grande problema, um problema grave, como é as pessoas que vão para Jesus. Todas as pessoas que vão para Jesus normalmente estão com lutas, com dificuldades, com problemas, enfermidades, doenças e etc. E tal. Tem até um ditado que diz: a pessoa não vai por amor, vai pela dor. Porque geralmente as pessoas vão para Deus quando estão necessitadas, precisando muito, desesperadamente, como foi na pandemia, né? Quando tudo está bem, é mais difícil das pessoas lembrar de Deus e ir para Deus. Geralmente as pessoas lembram de Deus quando acham um caroço na hora do banho, quando vem uma dor: ai meu Deus, o que é isso, o que é isso? Aí as pessoas costumam lembrar de Deus. Isso é a realidade. Não tem como omitir isso, né? Isso é bem real, é bem verdadeiro. Então, levaram o cego de nascença para Jesus e rogaram que o curasse, que Jesus curasse ele. Jesus afastou o cego ali da aldeia, para o lado de fora da cidade, levou ele para o lado de fora da cidade, e Jesus pôs a mão, como nós acabamos de ler, sobre o cego e perguntou: vês alguma coisa? Jesus faz essa pergunta, e ele disse a Jesus: eu vejo as pessoas como árvores andando, né? E Jesus tocou segunda vez, e ele dessa vez passou a ver tudo com nitidez. Interessante, né? Às vezes as pessoas têm um encontro com Jesus, tomam uma decisão por Jesus, se batiza, mas continua
na vida com algumas coisas, né? Alguns vestígios da vida velha, ou é uma doença, uma enfermidade, ou é o vício, como nós falamos já, né? Isso é uma realidade. Talvez você esteja vivendo isso. Você vai conhecer alguém que vai te perguntar por que que eu continuo, por que que eu não consigo, por que que Jesus não me libertou ainda. Então esse texto ele deixa bem claro para nós tudo isso que a gente está compartilhando, pensando, meditando e refletindo nesta hora. Então esse texto ele é muito rico no seu conteúdo, no seu contexto, né? E também nos detalhes. É muito rico o texto. Nós temos aqui assunto para falar o dia inteiro sobre teologia, uma série de situações que o texto traz para nós. Agora, eu quero extrair nesse momento, que é tão curtinho, 10 minutinhos, eu quero extrair uma única lição. Uma única lição. Vamos ver, Jesus, ele fez um milagre na vida do cego. Jesus fez um milagre grandioso na vida deste homem. Mas em duas partes, né, como nós acabamos de ler. Primeiro Jesus tocou, ele começa a ver as pessoas como árvores andando, não vê nitidamente, Jesus toca segunda vez e Jesus cura ele, liberta ele totalmente, completamente. Então, tudo isso gera em nós, provoca em nós uma curiosidade e uma pergunta. E a pergunta é qual? Por que Jesus não curou o cego de uma vez? Por que o cego não ficou liberto, curado já no primeiro toque do Senhor Jesus Cristo? É essa lição que eu quero extrair, compartilhar, pensar e orar com você sobre isso. Veja só, nós não sabemos o motivo. Ninguém pode dizer claramente, 100%, o motivo, né? Por que Jesus precisou tocar duas vezes e não curou ele na primeira vez? Mas uma coisa importante, e é isso que nós precisamos saber e entender. Jesus sabia por quê. Jesus sabia por quê que ele teve que tocar duas vezes naquele homem. O processo foi um pouco mais demorado. Então, é o que o homem precisava. Jesus sabia por quê. Jesus sabia o que aquele homem precisava naquele momento. Então Jesus trata com ele, tanto que Jesus tira ele do meio da multidão e leva ele para um particular fora da aldeia, fora da cidade. E vai ter um particular com ele tete a tete. E é isso que às vezes precisamos ter com Jesus, um tete a tete, um particular com ele, né? de um diálogo sincero, de um coração aberto, transparente. Então este homem, Jesus leva, Jesus sabia o porquê. Jesus sabe o porquê as coisas acontecem de um jeito ou do outro, sabe? E essa situação, essa experiência é bem relevante para isso que nós estamos agora meditando. Então, em nossa história, na minha história, na história dos nossos entes queridos, após a conversão, sempre, normalmente, ainda pode haver alguma luta. Pode prestar atenção. A pessoa continua com alguma luta, continua com alguma dificuldade, como nós acabamos de ver. Uma doença, uma enfermidade, dores, vícios, aspectos dolorosos, sentimentos inadequados. Isso aqui, então, o que tem de gente que passou pela experiência da conversão, né, e ainda tem sentimentos inadequados, pensamentos inadequados, olhares inadequados, palavras inadequadas, né, ou uma autoaversão, que é um assunto mais delicado, para mais tempo, como domingo eu vou tratar na comunidade junto com os irmãos ali, no particular, que a gente vai ter um tempo maior. Então, a gente pode lembrar aqui, queridos, do exemplo de Paulo, o apóstolo. Um homem muito usado por Deus, e ele tinha um espinho na carne. E ele orou para Deus curar ele 3 vezes. E o Senhor disse a ele, a minha graça te basta. Está aí um exemplo. Então, ele foi liberto, foi curado de muitas coisas, né? Foi transformado, mas ele continuava com um espinho na carne, com uma enfermidade. E assim são as pessoas. Pedro, por exemplo. Pedro se converteu, andava com Jesus, mas ainda assim ele tinha um temperamento, uma personalidade muito forte, que para ser curada levou tempo. Tem coisas, meus queridos e meus amados, que às vezes vai levar um tempo, né? Deus quer libertar, curar, transformar de uma vez, mas há muitas situações que às vezes impede, e a maioria delas somos nós mesmos que impedimos de que a obra seja completa, perfeita, já logo de um estalo. Mas a grande realidade é uma só. Jesus sabe por quê. Pense sobre isso. Jesus sabe por quê.
Escute essa notícia. Jesus sabe por quê? Sabe por quê? Porque nós podemos confiar que Deus continua agindo. Essa certeza todos nós temos. E essa esperança todos nós devemos ter. Deus continua agindo em nossa vida. Na vida de nossos irmãos, na nossa família, na vida dos nossos entes queridos. O Senhor continua agindo. E olha só, o Senhor nos dará força, o Senhor nos dará coragem, o Senhor nos dará clareza, a clareza que nós precisamos para perseverar em segui-lo. Isso é o que importa. Isso é o que nós temos que validar. Essa tem que ser a nossa esperança, sabe? Aquele homem, quando estava com Jesus, aquele cego, Jesus tocou a primeira vez, mas ele continuou ali, conversando com Jesus, com esperança. E Jesus então toca a segunda vez, porque ele perseverou, porque ele continuou perto de Jesus, ele foi curado completamente e começou a ver tudo de uma maneira nítida. Pense sobre isso. O Senhor continua agindo. Bora para frente. Bora olhar para Jesus, o alvo, autor e consumador da fé. Não vamos sair do campo de visão do Senhor. Continuar olhando para Jesus, crendo. Ele vai pôr a mão, ele vai operar no tempo dele. Jesus sabe por quê. Senhor, tu sabe por quê de muitas coisas. E eu oro nesta hora, Pai, com esta pessoa, com este querido, talvez alguém tão próximo de mim, mas o Senhor sabe das nossas lutas, das nossas adversidades, e tudo aquilo, Pai, que ainda precisamos de libertação, de transformação. Continuamos firmes na Tua presença. Por isso estamos aqui orando, estamos aqui ouvindo a Tua palavra, validando a Tua palavra, crendo que no momento do Senhor, na hora do Senhor, do jeito do Senhor, tudo vai ser consumado. Essa é a esperança do nosso coração, que os traumas, os sentimentos inadequados, pensamentos, etc. e tal, cairão por terra, em nome de Jesus, na vida deste moço, desta moça, deste homem, desta mulher, dessa família. O Senhor há de trazer libertação completa para a honra, glória e louvor do Teu nome. Eu oro por todos aqueles que vivem essa adversidade, essa aflição, esse negativismo, que o Senhor há de entrar com provisão e providência e trazer a cura completa em nome de Jesus, porque Jesus sabe, o Senhor sabe porquê de todas as coisas, Senhor. E nós continuamos na Tua presença, crendo, confiando, esperando, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Até a próxima quinta-feira.